Bom dia. Olá, bom dia. Médicos estrangeiros do programa Mais Médicos desembarcam em São Luís. Pesquisa aponta que metade das pessoas infectadas com o vírus da hepatite C não sabe que tem a doença. Com os avanços da informática, surgiu uma geração que domina cada vez mais cedo a tecnologia. É a chamada Geração Z. E veja ainda, a Jornada de Gastronomia resgata um prato típico da culinária africana, o foé. O Repórter Maranhão está começando agora. Chegaram ontem a São Luís os novos profissionais que irão atuar no Maranhão pelo programa Mais Médicos. Os profissionais foram recepcionados pelo ministro do Turismo, que representou o governo federal. Flores e chocolate para recepcionar os 162 médicos estrangeiros que desembarcaram em São Luís num voo da FAB, a Força Aérea Brasileira. Eles fazem parte da segunda etapa do programa Mais Médicos do governo federal, cujo objetivo é acabar com a carência desses profissionais no interior do país e na periferia dos centros urbanos. A cubana Milades estava na Venezuela e decidiu vir trabalhar no Brasil. Nossas expectativas são melhorar ou apoiar o sistema de saúde, mas melhorar os índices de mortalidade, melhorar ou diminuir a morbilidade, diminuir a mortalidade e outras coisas que precisam ser melhoradas aqui. Ramon tem 20 anos de medicina. Ele já trabalhou na Bolívia, Venezuela e Haiti. Agora vai encarar o desafio de viver no interior do Maranhão. Nossa expectativa é trabalhar, ajudar o povo brasileiro, as pessoas mais necessitadas. Esses profissionais irão trabalhar em unidades básicas de saúde de 70 municípios maranhenses. A partir de segunda-feira, eles passam por um treinamento para conhecer melhor a realidade local. Os médicos foram recebidos pelo ministro do Turismo, Gastão Vieira. Esses médicos vão atender a população, inclusive no atendimento casa a casa, visitando o paciente na sua própria casa. Ele vai ser atendido no seu povoado. O posto de saúde, que antigamente era atendido ou por uma pessoa que não tinha a formação adequada, hoje vai ser atendido por um médico. Eles vão trabalhar de segunda a sexta e vão morar no município. Essa é uma grande mudança. A lei que define o programa Mais Médicos transferiu a responsabilidade de emissão de registro profissional para o Ministério da Saúde. A medida contraria os Conselhos Regionais de Medicina, órgãos que até então eram responsáveis por essa emissão. O repórter Tiago Bastos conversou com o presidente do CRM do Maranhão. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos. Eu converso agora com o presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado do Maranhão, Dr. Abdon Muná. Eu queria que o senhor falasse se mudou o posicionamento do CRM no que diz respeito à sanção da lei do Mais Médicos, que ocorreu na semana passada, se mudou o posicionamento de lá para cá ou o posicionamento do Conselho é o mesmo, doutor Abdon? Bom dia. O posicionamento é o mesmo, uma vez que nós não podemos nos afastar de preceitos éticos e legais determinados pela própria medida provisória que agora tentam burlar e o Conselho não aceita. Porque o CRM entende que não cabe ao Ministério da Saúde emitir esses registros. O Ministério está incorrendo num erro grave, além de começar a emitir registro para médico, que é o erro de não dizer para o Conselho quais são os tutores desses médicos que estão aí. Já chegaram mais 81, vão chegar mais 81. Só vai caber agora aos conselhos o poder de fiscalização, nesse caso? O órgão de fiscalização no Brasil é o Conselho de Medicina. Então nós vamos ficar insistindo até em darmos entrada na Justiça para que obtenhamos o que precisamos para poder fiscalizar, porque até agora não sabemos de nada. Como é que o CRM avalia o fato de pelo menos ou menos de 10% dos candidatos terem sido aprovados no Revalida? Nós avaliamos com a certeza de que estávamos corretos quando dizíamos desde junho que não poderia entrar médico pela janela como está entrando no Brasil. Um concurso que foi feito pelo Ministério da Saúde, com os arranjos que o Ministério da Saúde fez, aprovou menos de 9% dos candidatos. Então isso é um absurdo.
botar médicos que não passam em prova, e prova arranjada, prova feita em 2 meses, estudadas em 2 meses, apenas 9% é aprovado. Isso é uma prova da incompetência dos médicos que eles estão trazendo para atender o nosso povo pobre, carente e que precisa de assistência. De acordo com o Ministério da Saúde, metade das pessoas infectadas com a hepatite não sabem que contraíram a doença. Em São Luís, o número de infectados é alto. Dados da Secretaria Municipal de Saúde apontam que, anualmente, pelo menos 600 casos das hepatites B e C são registrados na capital maranhense. Em todo o país, cerca de 3 milhões de pessoas estão infectadas com o vírus da hepatite. Só que desse total, metade não sabe que possui a doença. A hepatite C representa a principal causa de transplantes de fígado no Brasil. Mundialmente, mais de 500 milhões de pessoas estão infectadas com os vírus das hepatites B e C. Segundo o coordenador do programa de hepatites virais em São Luís, alguns procedimentos devem ser seguidos para que o paciente saiba se tem ou não a doença. Pelo fato das hepatites serem uma doença silenciosa, sem sintomas aparentes, faz com que as pessoas não se preocupem. A transmissão ela pode ser sanguínea, sexual, então assim, não está relacionada à questão da herança genética, e sim a comportamental, a forma como a pessoa leva a vida, e existem algumas situações de risco. Na capital maranhense, 3 locais realizam o teste da hepatite. Os centros de testagem e acompanhamento do Lira e do Anil, além do centro de saúde do bairro de Fátima. O teste ele é rápido, apenas uma furada no dedo, e aí em 10 minutos vai ter o resultado, se é reagente ou não reagente. Dependendo do resultado, ele já vai ser encaminhado para ou tratamento ou fazer outros exames que se fizerem necessários. E no próximo bloco, conheça um pouco mais sobre a geração Z. E ainda nesta edição, admiradores de João do Vale homenageiam o artista em café literário. É daqui a pouco. Agora, 11h35. Quando juntamos boas ideias com a vontade de trabalhar, quando construímos o presente de um jeito tão especial que mudamos o futuro, e quando colocamos as pessoas em primeiro lugar, sim, estamos encontrando um novo caminho para a nossa cidade. Já começaram as obras de pavimentação que vão chegar em 482 ruas do Polo Coroadi. A ampliação do abastecimento de água no Anjo da Guarda, na Vila Embratel, foi retomada e também avança a recuperação de ruas e avenidas, ações que melhoram cada dia mais a vida dos lodovicenses. A mudança se faz assim, passo a passo, colocando as finanças em ordem, e agora com o programa Avança São Luís, já dá para projetar um grande futuro para a nossa cidade. São Luís, a Prefeitura e você construindo um novo caminho. Quem quer voar de teco-teco? Beleza, vou fazer minha mala e já volto voando. O Teco-Teco, de segunda a sexta na hora da criança e domingo, 11h20 da manhã. Nassif é um jornalista especializado em economia. Ele está sempre ligado. Seu blog é um dos mais visitados e respeitados da internet. Luiz Nassif discute o desenvolvimento do Brasil e você participa no brasilianas.org. Com o avanço tecnológico, uma nova geração foi formada na sociedade, a chamada Geração Z. Confira na reportagem. A letra que define essa geração vem do termo zapear, seja pelos sites, na internet ou buscando músicas no celular. Os jovens que nasceram a partir da década de 1990 possuem essa capacidade multifuncional, apresentando maior facilidade de realizar mais de uma atividade ao mesmo tempo. Características como o imediatismo e a autonomia marcam o perfil de uma geração que tem tudo ao alcance, além de um vínculo mais forte com a internet.
Assim como as gerações anteriores, que tinham como característica a pressa em atingir resultados, a geração Z agrega a esta pressa a facilidade em aprender coisas e fazer conexões rápidas, consequência da naturalidade com que utilizam os dispositivos eletrônicos. Paula é universitária e já pensa na qualificação profissional. Eu decidi para me especializar e continuar seguindo a carreira que eu quero de administração. Mas será que os jovens, cada vez mais inquietos e ágeis, não podem bater de frente com metodologias de ensino monótonas no futuro mercado de trabalho? Quem vai responder esta e outras perguntas sobre a geração Z é a psicóloga Maureen Lana Reis. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Lana. Começando com essa pergunta que ficou no ar. Existe esse confronto entre essa geração tão hábil com um ambiente de trabalho, digamos assim, um pouco mais monótono? Bem, se nós considerarmos a realidade das empresas de algumas décadas atrás, o que nós observamos que as empresas elas precisaram acelerar a sua forma de trabalhar, os seus projetos, ampliar as ideias. Então, hoje, o jovem, o adulto, que encontra dentro dessa nova tecnologia, que se encontra dentro desta geração chamada Z, que é do imediatismo, ele precisa encontrar um ambiente onde ele se encontre à vontade para que ele possa também progredir no seu ambiente de trabalho. Então, as empresas hoje, elas precisam adotar realmente um novo sistema de trabalho, adotar novos equipamentos para que esse choque que algum tempo atrás já existia possa ser amenizado. Então, a partir do ponto em que eles adotam novas tecnologias no seu ambiente de trabalho, nós podemos observar que esse choque realmente ele diminui. Mas existe sim, existe um choque entre a geração passada com essa geração chamada geração Z, por conta do imediatismo. Hoje, o jovem, o adulto que se encontra dentro desse contexto, ele precisa de respostas rápidas, ele precisa raciocinar rápido por conta justamente desse aceleramento do pensamento desse jovem. Então, encontrando esse ambiente preparado para isso, com certeza esse choque ele vai amenizar. Nós ainda vamos observar que isso vai demorar um pouquinho de tempo para que todo esse contexto ele seja realmente preparado para receber esse novo grupo dentro desse novo contexto. Mas, com certeza, vai ser amenizado, né, essa diferença entre esses grupos. Agora, doutora, como a senhora elencaria os pontos positivos e negativos dessa geração? Bom, pontos positivos que nós podemos encontrar nessa nova geração. Sendo uma geração do imediatismo, nós vamos observar que existe o que a gente pode considerar como a síndrome do pensamento acelerado, ou seja, o jovem pensa muito rápido e às vezes ele não consegue acompanhar tudo aquilo que vem na mente desse jovem ou na mente desse adulto que já se encontra, né, adotando esse novo sistema tecnológico. Mas, por outro lado, nós observamos que é necessário, né, haver esse imediatismo, haver esse aceleramento de pensamento para que ele possa acompanhar também todo o sistema que é colocado, né, diante dele. Ele precisa teclar, ele precisa ter essa resposta, ele precisa alcançar toda essa informação de uma forma muito mais rápida. Então, isso também é uma vantagem. Outra vantagem que a gente pode observar é acerca do comportamento desse jovem, do comportamento desse profissional dentro do ambiente de trabalho. Então, como desvantagem, nós poderíamos citar aqui a questão do isolamento. O jovem, ou até mesmo a gente pode citar aqui a criança, o adulto, que ele se envolve muito mais na questão do computador, né, de toda essa tecnologia que está ao seu alcance, ele tende a se isolar mais. Ou seja, o que nós vamos perceber é que o diálogo fica muito mais restrito, o contato com o outro fica muito mais distante, então seria como desvantagem. Porém, como vantagem, ele está tendo acesso a novidades. E isso é bom para a empresa, é bom para a família, é bom para o relacionamento com os amigos. Agora, de uma forma bem rápida, esse isolamento também traz consequências físicas, né? Com certeza, traz. A gente pode observar que tem um peso quanto ao sono, uma dificuldade quanto ao sono, a se concentrar também. E nós vamos observar também no próprio porte físico da pessoa a tendência a dores musculares e outros. Doutora, muito obrigada pelos esclarecimentos. Voltamos com vocês, Edmilson, Eli.
Obrigada, Luanda. Foram divulgados hoje os gabaritos das provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, realizado no último fim de semana. A previsão é que o resultado final seja divulgado na primeira semana de janeiro. A consulta dos gabaritos pode ser feita no endereço enem.inep.gov.br. São Luís, nebulosidade variável com chuva isolada, mínima de 24 e máxima de 32 graus. Em Imperatriz, tempo parcialmente nublado com chuva isolada, mínima de 23 e máxima de 34 graus. Em Caxias, tempo parcialmente nublado com pancadas de chuva, mínima de 23 e máxima de 32 graus. Em Balsas, predomínio de sol, mínima de 24 e máxima de 35 graus. Você vai ver no próximo bloco, João do Vale é homenageado em café literário. E mais, confira os detalhes de um prato típico saboroso, o foé. É logo após o intervalo. Agora são 11 horas e 44 minutos. Série C com amor. Vamos correr atrás, chegar junto, com certeza vamos chegar lá na Série B, com certeza, de 2014. C de coração. São Luís, Prefeitura e você, construindo um novo caminho. Diversidade. Cada religião, ela existe porque Deus permite. E cada uma delas tem uma missão. Você pode ter a sua religião, desde que você respeite a religião do seu próximo. Cada religião, ela deve ser forma de unidade de amor. Quando nós aprendermos que o que nos une é muito mais do que o que nos afasta, de que as nossas diferenças são ínfimas e são de forma, não são de conteúdo, porque todas as religiões pregam o bem. Eu espero que o ano próximo seja um ano de muita construção de paz. Por que não celebrar a alegria junto com as pessoas? Melhoria de condições de vida, um ano mais próspero. Paz, alegria. Que o Baloaí nos livre das doenças. É o que eu espero para esse 2013. Cultura e fé. O Maranhão Vôlei foi novamente derrotado pela Superliga Feminina. Jogando em Barueri, a equipe maranhense perdeu para as donas da casa por 3-0. O próximo compromisso do Maranhão será no dia 29 de novembro, pela 6ª rodada, quando irá receber o São Bernardo no ginásio Castelinho, em busca da primeira vitória na competição. E o Superior Tribunal de Justiça Desportiva negou o pedido do Sampaio, que tentava suspender a perda de mando de campo na Série C do Brasileiro. O clube entrou com um pedido de reconsideração e aguarda um posicionamento do STJD. A punição ocorreu em função do mau comportamento de alguns torcedores que atiraram objetos no gramado no final da partida contra o Cuiabá, disputada no dia 22 de setembro. E hoje o tricolor maranhense vai a campo com o time reserva para enfrentar o Balsas pela primeira partida da semifinal do primeiro turno da Copa Cidade. A partida começa às 8h15 da noite no estádio Cazuza Ribeiro, em Balsas. O maranhense João do Vale é considerado um dos grandes compositores brasileiros e ele foi o homenageado deste mês no Café Literário, que reuniu a literatura e a música para saudar o artista, que completaria 80 anos. Os debatedores possuem obras publicadas sobre o compositor e cantor considerado o maranhense do século XX. André Oliveira publicou em 1998 João do Vale, Mais Coragem do que Homem. Em entrevista com o autor de Carcará, recorda o que mais lhe marcou na elaboração da obra. Olha, eu acho que o que eu mais aprendi com o João foi que um artista tem uma alma livre. Isso que eu aprendi. Eu era muito menina, eu estava fazendo um trabalho de conclusão de curso de jornalismo e tive com ele em Pedreiras. Ele me mostrou a terra dele, o chão dele, o local onde era a casa que ele viveu. E falava muito, sabe, nem que eu morra na China, eu quero que me tragam para cá.
Wilson Marques, autor de uma série de livros infanto-juvenis, prepara-se para publicar O Jovem João do Vale, onde narra fatos da infância e juventude do compositor. João parece que nasceu com a poesia, né? Ninguém ensinou, ele não precisou ler, viajar para desenvolver esse dom da poesia. Então, desde pequenininho, isso aí eu já fui ver conversando com as pessoas, conviveram com ele, os parentes. Desde muito pequeno ele já fazia versos, né? Fazia versos e trabalhava a melodia, né? A música, claro, né? Muito inspirado, muito voltado para os ritmos maranhenses, né? E para mim eu acho que essa é a questão fundamental. O cara nasceu poeta. Após as palestras, baiões, shots, chachados e outras canções executadas pelo grupo na Asa do Vento justificaram a homenagem. João do Vale, o canto e o conto foi o título do penúltimo café literário deste ano. O evento reuniu música e literatura para homenagear aquele que completaria 80 anos neste mês. Se você fala em João do Vale, você tem que falar em música, você tem que ter música. O João do Vale nunca é demais a gente festejar. Entre os ingredientes mais importantes da gastronomia maranhense estão os sabores africanos. E um dos pratos que exemplificam essa tradição é o foé, que resgata as raízes africanas tão marcantes no estado. Com o segundo maior litoral do país, a base da culinária típica maranhense é bem servida dos frutos do mar e marcada pela influência africana que lhe garantiu deliciosas e exóticas receitas. A chefe e professora de gastronomia, Patrícia Golino, é responsável pela disciplina Cozinha Brasileira Norte-Nordeste e nos ensina a preparar o foé, prato de origem africana, tido como comida de santo nas casas de culto afro. Atualmente em desuso, o resgate da iguaria pode começar pelo preparo dela. Com 200 gramas de camarão, um maço de jongome, 250 gramas de creme de arroz ou fubá, 100 gramas de tomate, uma cebola grande, meio maço de cheiro verde, sal a gosto, 250 ml de leite de coco e 4 colheres de sopa de azeite de dendê, estamos prontos para o resgate das raízes africanas. Após refogar cebola e tomate, acrescente o jongome levemente fervido e batido com a ponta da faca. Junte a metade do leite de coco, acrescente o creme de arroz dissolvido em água, o restante do leite de coco e o dendê. Coloca o sal, deixa ferver até a consistência desejada. Aí coloca-se os camarões, ferver por 3 ou 5 minutos e finaliza com o cheiro verde. Toda essa tradição africana, misturada ao sabor bem brasileiro dos camarões e da hortaliça típica do Maranhão, jongome, resulta no foé. Um prato que só pelo sabor, há muito já deveria ter sido resgatado. E com isso a gente está disseminando, porque acaba que as pessoas vão saboreando os pratos e colocando nos seus restaurantes ou fazendo para a própria família, e isso vai, de uma certa forma, disseminar novamente. Essa e outras receitas serão apresentadas durante a jornada de gastronomia que acontece hoje e amanhã. Os interessados podem realizar inscrição no site www.selma.br/extensão. A gente volta a se encontrar amanhã. Uma boa tarde e até amanhã.